Bom, eu começo essa apresentação saudando os colegas, o professor da disciplina, o professor Eduardo. Esse vídeo tem o intuito de apresentar o seminário 1 da disciplina de energias renováveis. O nosso grupo é constituído por mim, Jurandir Oliveira, e pelo Pedro Nogueira. Nós vamos estar apresentando para vocês hoje um seminário com o tema de energia solar térmica. À procura de novas fontes de energia renovável, novas tecnologias foram surgindo. Dentre elas, aquelas que aproveitam a energia proveniente do Sol, a estrela do nosso sistema solar. Essa estrela transfere para nós quantidades gigantes de energia através de fótons gerados por reações nucleares no centro da estrela. Essa radiação chega até nós, passa pela atmosfera e se divide em três componentes, sendo elas radiação direta, radiação difusa e radiação refletida. Nesta etapa da apresentação, nós iremos detalhar as formas como o homem consegue aproveitar a energia proveniente do Sol, sendo que será destacada a energia solar fotovoltaica, o aquecimento solar e a energia heliotérmica. A energia solar fotovoltaica ela pode ser caracterizada como a conversão da energia proveniente da radiação solar em energia elétrica. Essa conversão ela ocorre através do efeito fotovoltaico que ocorre nas placas fotovoltaicas. Essas placas normalmente são compostas por materiais semicondutores como o silício, sendo que essas placas geralmente apresentam uma eficiência próxima de 20%, né, a depender do fabricante. Bom, nos últimos anos foi observado um crescimento muito grande da utilização da energia solar fotovoltaica. E é um consumidor que normalmente ele é caracterizado por ser um consumidor residencial ou um consumidor comercial. Bom, existem duas maneiras de trabalhar com o sistema fotovoltaico, né? Nós temos o sistema fotovoltaico on-grid e o off-grid. O sistema fotovoltaico on-grid ele é um sistema no qual a usina fotovoltaica ela é conectada na rede da concessionária. Então, a energia gerada pelos painéis ela é consumida pela residência e, em caso de energia excedente, essa energia excedente gerada ela vai ser julgada na rede da concessionária e ela vai virar, no caso, vai ter um retorno para o consumidor como créditos na conta de luz. Então é um sistema que ele economicamente ele é mais viável do que o off-grid e ele é um dos mais utilizados no mundo. Já o sistema off-grid ele é caracterizado por ser um sistema isolado. Ele não é conectado na rede da concessionária. Então toda a energia gerada pelos painéis ela é consumida pela própria unidade consumidora. Porém, é necessário que haja um investimento extra em bancos de baterias, pois normalmente o horário de maior consumo de uma residência é o horário da noite. E as placas elas geram mais energia durante o dia. Então, para que essa energia gerada não seja perdida, é necessário que ela seja armazenada. Para isso, o banco de baterias. E a presença desse banco de baterias ele é um dos fatores que deixam o sistema fotovoltaico off-grid mais oneroso, né? Mais caro financeiramente. Então, ele é muito menos utilizado por um consumidor residencial comum ou por um consumidor comercial. Ele é muito menos utilizado do que o sistema on-grid. Outra forma de aproveitamento da energia solar é através do aquecimento solar. Nesta forma de aproveitamento, a energia térmica da radiação solar ela é aproveitada diretamente para aquecer outros fluidos, né? A se destacar, por exemplo, a água, que geralmente é utilizada para aquecer a água, no caso.
E esse aquecimento ele é feito através de painéis solares do tipo coletor solar térmico ou através de tubos a vácuo. É. Bem, as placas coletoras, elas normalmente são fabricadas por cobre ou alumínio, que são bons condutores de calor e são mais úteis para cumprir esse papel de aquecimento do fluido. E é um sistema que ele é amplamente utilizado em casas, prédios e inclusive comércios e indústrias. Para a utilização do aquecimento solar, é necessário, além da placa para a absorção do calor, é necessário também um recipiente, um reservatório térmico, que tem a capacidade de armazenar esse calor que foi coletado na placa. Então, como que funciona esse sistema? A água fria vem do reservatório de água fria, uma caixa d'água, por exemplo, num exemplo residencial. Ela passa pela parte de baixo desse reservatório térmico e vai para a placa térmica. Nessa placa, né, nesse coletor, ela é aquecida e depois ela retorna para a parte de cima desse recipiente térmico. Nesse recipiente térmico, ela fica armazenada até ser utilizada, pois esse recipiente térmico tem a função justamente de manter a temperatura da água, de manter a água quente, no caso, para que ela possa ser aproveitada quente, né? Posteriormente, quando o consumidor for utilizar essa água, ela é jogada na tubulação do consumidor, junto com a água fria, no qual o consumidor, ele misturando a água fria vinda da caixa d'água com a água quente vinda desse recipiente térmico, desse reservatório térmico, o consumidor ele consiga fazer ali a variação da temperatura da água que ele quer utilizar. Vale destacar que no caso, por exemplo, de um dia com condições climáticas não favoráveis ao aquecimento da placa, há normalmente a presença de uma fonte secundária de aquecimento, né? Essa fonte secundária de aquecimento ela pode ser através de um sistema a gás ou pode ser também por aquecimento elétrico, né? Normalmente já utilizado. Vale destacar que uma importante vantagem desse sistema de aquecimento solar é a redução da conta de luz, pois você, por exemplo, no consumidor residencial, evita-se a utilização do chuveiro elétrico, mas o ponto negativo é que ele provoca um aumento no consumo de água. A terceira forma de aproveitamento da radiação solar é através da energia heliotérmica, que ela é caracterizada por converter a radiação solar primeiro em energia térmica e posteriormente em energia elétrica, sendo que é um sistema mais utilizado em indústrias, né, no qual ele é caracterizado pela existência de diversos painéis, né, painéis solares que podem ser espelhos, podem ser coletores ou heliostatos. E esses painéis eles têm a função de refletir a radiação solar para um único ponto. Então, na energia heliotérmica, a transformação da irradiação solar em energia térmica, ela acontece justamente por esse mecanismo de concentração da luz solar em um único ponto. Bom, então no caso da energia heliotérmica, existem diversos tipos de usina, né? Mas todas elas têm o mesmo objetivo, que é a concentração da energia solar em um único ponto, para que essa concentração de energia possa gerar um aquecimento, né? Então, nesse caso aqui, os tipos de usina é a Fresnel, que ela reflete os painéis num tubo onde há a passagem de um fluido que é utilizado, que é um fluido térmico para aquecimento. Tem ao tipo de usina heliotérmica também chamada calha parabólica, no qual também os raios são refletidos através de uma calha, também por coletores, que refletem a energia justamente em um tubo que passa por cima desta calha. Tem o disco parabólico, que também a reflexão ela acontece numa superfície que tem o formato justamente de um disco parabólico, e ela concentra toda a energia solar num ponto que fica mais no centro desse disco, mais acima. E a torre solar,
né, que são diversos painéis ao redor de uma torre e eles são responsáveis por refletir essa energia solar para um único ponto nesta torre. Bom, já foi entendido que a energia heliotérmica ela ocorre através da concentração da energia solar em um único ponto. Mas como que acontece essa transformação da energia heliotérmica desde da irradiação solar até a energia elétrica? Bom, então primeiro, parte da questão de terem vários painéis coletores que vão refletir a energia proveniente do Sol para um único ponto. Essa energia concentrada em um único ponto, ela vai provocar um aquecimento e nesse ponto de concentração de energia tem um fluido, né, que é o chamado o fluido térmico. Sendo que esse fluido térmico ele entra em contato com a água, no qual esse fluido vai ser o responsável por aquecer a água e gerar um vapor, né, que através do vapor da água e da alta pressão causada pelo aquecimento da água, né, esse vapor de alta pressão ele vai ser jogado numa turbina. Então, nesse momento, houve a conversão da energia da radiação solar em energia térmica, no qual o aquecimento do fluido provocou uma evaporação da água num vapor de alta pressão. E esse vapor ele vai para a turbina, no qual é feita essa conversão da energia térmica em energia mecânica, girando a turbina. E acoplado ao eixo dessa turbina vai ter um gerador, que vai reverter essa energia mecânica provocada pelo vapor d'água, vai converter essa energia mecânica em energia elétrica. Então este é o processo, desde a energia da radiação solar, até transformação em energia térmica e, por último, em energia elétrica. Vantagens e desvantagens. Quando nós falamos de fontes de energias vindas do Sol, podemos destacar como vantagens principais, quando utilizados por consumidores, uma economia de até 95% no total da conta de luz. Além de que essa energia é renovável e limpa e tem uma fonte infinita de energia no tempo humano. Além disso, não produz gases nocivos para o meio ambiente. Porém, como desvantagens, podemos dizer que quando utilizados em usinas, sua implantação exige áreas muito grandes para implantação, além do grande custo inicial, a escassez de mão de obra qualificada, dependências climáticas, onde locais muito frios podem ter rendimentos muito pequenos, além de ter uma grande perda de eficiência em locais com muita poluição. Falando do cenário brasileiro, é legal enfatizar que até o ano de 2020 não se existia nenhuma usina heliotérmica em funcionamento na América Latina. Nesse cenário, o Brasil se encontra com 5 projetos de P&D estratégico da ANEEL em desenvolvimento. Eles se encontram na fase final de implantação e já encontram desafios na escassez de fornecedores, além da complexidade e a dificuldade da importação dos componentes. Alguns componentes das usinas heliotérmicas, porém, já estão sendo dominados pela indústria brasileira. Porém, outros necessitam somente de importação, sendo esses os receptores solares, os sais fundidos e os óleos térmicos de alta temperatura. Os projetos de P&D da ANEEL que estão em fase final de implantação no Brasil estão localizados em Porto Primavera, em São Paulo, proponente da CESP, que usará a tecnologia de calha parabólica e terá a capacidade instalada de 4,1 MW térmico e 500 kW elétrico. A CHESP, em Petrolina, em Pernambuco, usará torre solar e terá 250 kW elétricos. A Eletrosul, em Roque Gonçalves, no Rio Grande do Sul, usará calha parabólica com campo solar em espelhos de vidro curvo, tendo a capacidade de 1 MW térmico e 250 kW elétrico. A ANEEL Energisa, em Jaborandi, na Bahia, utiliza calha parabólica com campo solar em espelhos de alumínio,
com 4,6 megawatt térmico e 500 kW elétrico. A Petrobras, em Macaé, no Rio de Janeiro, utiliza-se de tecnologias Fresnel e terá 3,3 megawatt elétrico instalado. Bom, nós podemos concluir que as energias térmicas solares ainda são algo muito novo, com muito potencial que deve ser explorado, porém, no nosso país, a penetração dessa tecnologia ainda é muito lenta. Agora, no ano de 2021, que algumas usinas começam a funcionar e ainda em fase de pesquisa, e para que num futuro próximo essa fonte de energia seja algo útil para nós, ainda há necessidade de forças políticas, de incentivos que fomentem essa tecnologia, que façam com que a indústria seja capaz de se inserir na cadeia global de fornecimento de materiais e que problemas de importação não atrapalhem o ciclo de implantação dessa tecnologia. Bom, no mais eu quero agradecer a atenção de todos e muito obrigado.